Bom dia, gente. Eu fiquei com o capítulo 6, que fala sobre alucinações. Não sei se vai ficar tão bom quanto o do Pablo, né? Mas eu vou me prometo que eu me esforcei, tá? Para começar, eu queria falar o que são alucinações. Eu acredito que a maioria de vocês que está aqui já deve saber o que são alucinações, mas eu quero falar brevemente o que é para poder contextualizar. Vou passar brevemente. Bom, então, o que são as alucinações? Que é o tema desse capítulo. Alucinações são percepções que acontecem ali com o indivíduo quando não há nenhum estímulo externo correspondente a ela. São percepções sensoriais que algumas pessoas vivem, mas que não correspondem ali com a realidade. E qual que é a relevância que, assim, pelo menos eu interpretei nesse capítulo, de entender sobre alucinações? A gente entender que esse fenômeno, essas alucinações, podem levar algumas pessoas a ter crenças erradas. E que existe uma vulnerabilidade humana biológica ali que pode levar a pessoa a se enganar, a ter uma percepção errada e realmente acreditar naquilo, sabe? E é importante entender e compreender as alucinações, porque eu acredito que nos ajuda a entender como que o cérebro funciona e como que esse cérebro pode nos enganar. Existem vários tipos de alucinações, né? Alucinações visuais, auditivas, né? A pessoa escuta som que não existe, olfativa, que sente cheiro que não existe, gustativa, sente sabor que não existe, e táteis, que sente coisas que não existem. E quais são as causas, né, das alucinações? São várias, as causas são multifatoriais, desde distúrbios mentais, como esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, abuso de drogas, como álcool, cocaína, privação de sono, também pode causar alucinação. Alguns medicamentos antidepressivos, antipsicóticos também, algumas doenças neurológicas, como tumores cerebrais, epilepsias, e também fatores psicológicos, como estresse, traumas também podem causar alucinações, e existem alguns mecanismos subjacentes às alucinações que podem causá-las, né? Como, por exemplo, uma atividade cerebral anormal, no qual algumas áreas do cérebro que são responsáveis pela percepção sensorial podem estar hiperativas ou hipoativas e nisso causam também alucinações. E algum desequilíbrio neuroquímico. Quando algumas pessoas têm algum nível anormal de neurotransmissores no cérebro, isso também pode contribuir para a pessoa ter alucinação. Tem alguns outros fatores que também podem causar alucinação. Então, por exemplo, quando uma pessoa é colocada num ambiente com pouca ou nenhuma assim, estimulação sensorial, como por exemplo na imagem aí, numa solitária, numa cadeia, o cérebro também pode criar essas sensações para compensar a falta de estímulo externo. E existem, eu trouxe alguns outros exemplos aqui, como por exemplo essas câmaras de privação sensorial, que algumas pessoas que existe por aí, no qual as pessoas usam esses tanques aí de isolamento como terapia de relaxamento. Eu não sei onde que a pessoa vai relaxar aí, porque eu, sinceramente, não relaxaria. Eu não teria. Vocês teriam coragem de entrar nisso? Porque, assim, eu não teria, não. Eu Não ia ficar teria. com muita claustrofobia só de olhar da gastura. Nossa, Exato. E as pessoas usam isso para relaxar, mas eu, sinceramente, não relaxaria aí dentro, não. E aí, algumas pessoas que usam essas câmeras de privação sensorial relataram ter alucinações também. E também explorações em ambientes externos, né, como em cavernas profundas, desertos, regiões polares, pessoas que vão para esses locais e ficam bastante tempo lá, onde o estímulo sensorial é muito limitado. Frequentemente, essas pessoas também relatam ter alucinação. E aí, nesse capítulo, além de neurociência, né, o Carl Sagan, ele convida a gente a entender o papel de crenças, de expectativas, de experiências pessoais que as pessoas têm, que também
contribuem para a pessoa ter a alucinação que faz ali com que a pessoa construa uma realidade que na verdade não é. Como, por exemplo, as nossas crenças, né? As coisas que a gente acredita fazem com que a gente interprete, moldam a nossa interpretação no mundo exterior, no mundo ao nosso redor. Então, por exemplo, se uma pessoa acredita em fantasma, é mais provável que ela interprete ali um estímulo do escuro como se fosse um fantasma. Ou, por exemplo, quando a expectativa que a gente tem, quando você olha para o céu e você espera ver algo na nuvem, é mais provável que você veja. Aí eu trouxe uma imagem aqui que realmente parece, né? Mas quando a pessoa olha para o céu e ela espera ver alguma coisa, em geral, essa pessoa é mais provável que essa pessoa veja quando ela tem expectativa. E além de crenças e expectativas, as experiências que a gente tem, que as pessoas têm, também podem influenciar as pessoas a ter alucinações. Então, por exemplo, pessoas que viveram traumas, algum evento ali muito marcante que trouxe uma memória muito vívida, também pode deixar rastro na mente dessa pessoa e influenciar a forma como ela interpreta outras experiências que ela vive depois. Então, por exemplo, uma pessoa que vive um acidente de carro, ela tem a maior propensão a experimentar alucinações relacionadas a quando ela está no veículo, alguma coisa assim. E também fatores culturais que o Carl Sagan traz no livro, também podem moldar as nossas crenças, né? Então, por exemplo, em algumas culturas, quando a pessoa tem alguma alucinação, vive alguma alucinação, isso pode ser visto naquela cultura como se fosse uma experiência ali, espiritual, uma mensagem de outro mundo, alguma coisa assim. Então, a cultura onde a gente está, os valores que a pessoa tem ali, cultural, religioso, também moldam a forma como ela enxerga o mundo. Então, enquanto, por exemplo, existem algumas culturas, né, que se alguém vê alguém tem alguma alucinação, aquela cultura interpreta como se fosse uma comunicação ali com o ancestral dela, com o espírito, coisas assim. Em outras culturas tem também uma valorização maior da racionalidade, do empirismo, e esse mesmo acontecimento já é interpretado como se fosse um sinal de distúrbio mental. Aí aqui na imagem eu trouxe uma pessoa meditando num templo budista, simboliza ali simbolizando ali, né, a prática de meditação. Em algumas pessoas que fazem meditação aí por longos períodos de tempo, né, que também tem uma baixa estimulação sensorial, vão para esses retiros, né, que fica ali em silêncio por muito tempo. Essas pessoas também podem ter experiências alucinatórias. E aqui um xamã de uma tribo fazendo uma técnica ali, um ritual para poder induzir a alucinação com o propósito de conversar com a própria ancestralidade. E um exemplo que o Carl Sagan traz no livro, um outro motivo também, né, que ele traz no livro, que ele exemplifica, são os fatores evolutivos. Então, ele explica no livro que o fato que parte dos motivos de algumas crianças terem medo, acho que a maioria, né, tem medo de escuro, pode ser o fato de que até pouco tempo atrás, né, na nossa história evolutiva, as crianças nunca dormiam sozinhas, né? Então, antes a gente dormia ali aninhado, todo mundo junto na caverna ali, né? As crianças sempre protegidas por um adulto. E em termos de evolução de espécie, isso faz bastante sentido, porque faz sentido, assim, que as crianças tenham medo de escuro e monstros assustadores, porque antes, né, tinham muitos predadores, leões, sei lá, e fantasiar isso, de que no escuro você tinha monstros e outras coisas, ajudavam a impedir que as crianças fossem se aventurar por aí. Então, por exemplo, ele explica no livro que um jovem ali que é muito curioso e quer se aventurar, talvez a melhor maneira de não deixar esse jovem se aventurar é a produção artificial de medo. E
aquelas pessoas que geralmente não tinham medo e iam se aventurar eram mortas aí por um leão e não deixavam descendentes. Então ele explica, né, que ele acredita que no desenrolar aí da evolução humana, quase todas as crianças incorporaram esse medo aí do escuro. E hoje em dia, ele traz um livro que se ele explica, né, que aí hoje em dia a gente quer enfiar a criança num quarto escuro, dá ela tchau, boa noite e espera que a criança fique de boa. Em geral, antigamente, na nossa história evolutiva não era assim. Então, se na infância a gente é capaz de ter esse medo, por que não na vida adulta também a gente não poderia ter esse medo, sabe? E aí ele traz um exemplo. Desse vai dar. Ah, tá. Ele traz um exemplo no livro que é do casal Beth e Bartney, que foi o primeiro caso aí amplamente divulgado de abdução alienígena, que foi considerado aí o primeiro sequestro por ETs. Vou explicar rapidamente a história para contextualizar, mas que ele explica no livro, acho. Mas eles ficaram muito famosos porque eles alegaram que foram abduzidos por extraterrestres, mais ou menos ali em 1961. E esse caso foi amplamente divulgado, teve filme, teve livro, teve revista em quadrinho, foi um monte de coisa. Basicamente, o que aconteceu, né? Eles alegaram lá, era 1961, eles estavam dirigindo ali, voltando das férias e dirigindo para casa. Aí eles alegaram que tinham visto uma luz brilhante ali no céu, que parecia que estava seguindo o carro deles. Aí eles pararam para poder observar e aí eles viram figuras humanoides ali na nave espacial. E aí eles alegaram que entraram dentro do carro e foram embora. E aí nisso, a nave espacial perseguiu ele, e eles falaram que ficaram perdidos por 2 horas, enfim. E aí, depois disso, aqui, isso aqui é a revista em quadrinhos que eles fizeram dessa história. E aí, depois disso, eles foram submetidos a várias sessões de hipnose por vários anos, e sob hipnose, além deles terem sido perseguidos, eles alegaram que foram abduzidos e submetidos a vários exames médicos lá na nave extraterrestre, coisa e tal. E aí esse caso ficou muito famoso, porque foi o primeiro relato de abdução alienígena que recebeu uma alta cobertura aí da mídia, virou livro, virou documentário, virou programa de televisão na época. O livro foi um best-seller na época e aumentou ainda mais, né, a notoriedade do caso. Foi investigado por várias organizações, várias pesquisas de OVNIs, foi analisado, foi debatido por vários psicólogos, sociólogos, assim, muita gente estudou esse caso e virou um clássico, assim, na época. E aí o Carl Sagan traz um livro que esse caso, né, que ficou um caso assim super famoso, pode ter outras explicações alternativas. Então, por exemplo, no caso deles, ele acredita que talvez pode ter sido somente um sonho, uma alucinação hipnagógica, que eu vou explicar o que é. Pode ter uma influência da cultura deles ali na época. Por exemplo, que eu trouxe da influência cultural que ele explica no livro. Ele observa que, ele explica, né, que as explicações que o casal trouxe são muito semelhantes com várias coisas, com vários temas que tinham em vários filmes e livros ali da época. Então, pode ser que a percepção que o casal teve, a explicação que o casal trouxe, foi influenciada por fontes que eles consumiam, de livros e filmes. Por exemplo, isso aqui é um filme de abdução alienígena lá dos anos 60. Então, talvez de tanto que esse tema era divulgado e falado na época, isso pode ter influenciado a percepção que eles tiveram, ou a alucinação. Talvez eles de fato tiveram uma alucinação, algo do tipo, e a interpretaram como uma invasão alienígena por conta da influência de ter visto vários livros, filmes, coisas assim.
Ou também pode ter sido, sugere que talvez ele explica que talvez pode ter sido uma combinação ali de alucinação hipnagógica. O que que são essas alucinações, né? Essas alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas. A alucinação hipnagógica é aquela quando a pessoa está acordada e ela está indo dormir, e a outra é hipnopômpica, é quando a pessoa está dormindo, assim, lá de manhã a pessoa está dormindo e ela vai acordar. Essa alucinação acontece quando a pessoa está adormecendo. Então, assim, por exemplo, a pessoa pode se sentir. Existe um fenômeno, né, chamado paralisia do sono, no qual a pessoa sente que está presa e a pessoa não consegue acordar e não consegue. A pessoa sabe que está dormindo, por exemplo, o meu namorado ele tem paralisia do sono e às vezes ele me assusta porque ele tá, ele tá dormindo, meio inconsciente, mas ele sabe que tá dormindo, mas ele sente que ele tá preso naquele sonho, e aí tem hora que ele acorda, assim, de uma vez. Tem algumas pessoas que não só se sentem presas, mas a pessoa tem uma alucinação, de fato é um problema, de fato a pessoa tem esse problema no período em que ela vai dormir, e ela tem uma alucinação ali, entre o período que ela tá acordada e o período que ela vai dormir, e tem algumas pessoas que estão dormindo ali pela manhã e tem alguma alucinação, alguma experiência assim, no período em que ela está dormindo e vai acordar. Alguém de vocês conhece alguém que tem essa experiência? Alguém de vocês tem? Eu já tive uma vez só. Já teve? Nossa, mas eu já sabia que era isso, porque eu já conheci algumas pessoas que já tinham tido e tinham me falado. Aí eu acho que por eu saber, eu consegui passar de forma ok. Porque foi tipo, eu acordei, e não é que eu tinha a impressão que eu estava dormindo, eu já tinha acordado. Só que eu não conseguia mexer meu corpo. Aí, nossa, foi horrível. Aí eu comecei a entrar em pânico, que eu fiquei, meu Deus. Aí eu pensei, eu acho que isso é uma paralisia do sono. Aí eu fui lá e fiquei respirando fundo um tempo. Aí, depois de um tempo, eu consegui me mexer. Nossa, foi muito bizarro. Eu também, meu Deus. Inclusive, por incrível que pareça, foi ontem de ontem. Meu Eu tive essa Deus. experiência, só que por eu também saber, eu fiquei tranquilo, vamos respirar que vai passar. Eu já tive isso também. Eu já tive as duas, que é a paralisia, né? Que você sente, que você sabe que você tá dormindo, e aí você quer acordar, se mexer, mas você não consegue. E a alucinação, que é eu achar que eu tô vendo alguma coisa e eu tá dormindo, mas eu tá meio inconsciente, assim, né? Mas eu saber que é um sonho, mas ao mesmo tempo eu fiquei aterrorizada, pensando, será mesmo que é um sonho? Será que eu tô vendo de verdade? É horrível. Enfim, e aí ele, eu acredito, né, que ele tentou explicar nesse capítulo também que alucinações são experiências normais que podem acontecer com qualquer pessoa, que eu acredito que ele quis desmistificar essa ideia de que são necessariamente só quem tem esquizofrenia, alguma doença mental. Então, a alucinação pode acontecer com qualquer pessoa, com várias pessoas, não só quem tem uma doença tem mais grave, sabe? E também que a alucinação é um exemplo de como o nosso cérebro pode interpretar erroneamente os estímulos, pode criar percepções falsas. Então, ele destaca ali no livro do quanto que a nossa percepção pode nos enganar. E o quanto que isso pode nos levar a ter crenças, a acreditar em pseudociência, em superstição, coisas assim. E também, ao ter consciência disso, a gente consegue se proteger mais de enganos, de fraudes, porque, por exemplo, no sistema judiciário. Cadê? Voltei para trás. No sistema judiciário, por exemplo, esse entender sobre as alucinações, as percepções erradas que a gente tem, é relevante em áreas como, por exemplo, no sistema judiciário, onde testemunha ocular
pode também ser influenciado por alucinações. Então, por exemplo, hoje em dia, as testemunhas oculares têm um impacto muito grande num processo judicial ali, e ela é considerada assim, uma evidência muito forte nos julgamentos. E aí os juízes, eles tendem a dar um peso excessivo no que a testemunha ocular falou, mesmo que vários estudos mostram o tanto que a memória humana é falível. Então, assim, é importante ter conhecimento disso até para levar a mudanças na nossa vida, né, no nosso dia a dia, conscientizar a nossa população de que é importante a gente buscar novas evidências, como, por exemplo, estudos forenses ali do caso, do que aconteceu, buscar uma melhor tecnologia do que dar um peso tão grande assim para uma testemunha ocular. E aqui eu trouxe uma citação do livro que diz que se alucinações podem se originar no próprio cérebro e se podem se parecer com coisas reais, quem pode nos dizer o que é real e o que não é? Como distinguir entre o que é imaginado, entre o que é percebido e o que é imaginado? Só o pensamento crítico nos dá a ferramenta para diferenciar a realidade da ilusão. Então, acredito que a mensagem central desse capítulo é a importância de ter um pensamento crítico, de aprender a questionar, a analisar criticamente as nossas percepções, as nossas crenças, questionar essas percepções, não aceitar tudo que a gente vê, que a gente interpreta como se fosse realmente a verdade ali do fato, e a melhor forma de se fazer isso é através do método científico da ciência. E é isso, gente. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês.